em parceria com o canal Kung Fu Life. A live de hoje é o valor da energia Yin, com a professora Vanise Almeida. E o tema da live de hoje é tempo livre criativo. Essa live será transmitida pelo canal Kung Fu Life e nossa sala especial do Zoom. E a participação, eu lembro que ela é feita pelo chat, tanto pela nossa sala do Zoom, quanto pelo chat do canal Kung Fu Life. E aos que estão na sala do Zoom, por favor, manter a câmera ligada. Gostaria de, antes de começar, de passar a palavra para a professora Vanise Almeida, gostaria de explicar a todos que eu a chamarei de Simo. Isso devido à minha relação Kung Fu com a professora Vanise Almeida, eu a chamarei de Simo. Boa noite a todos novamente. Simo, boa noite. Passo a palavra para você. Boa noite a todos. De novo, uma alegria estar aqui com vocês. Que bom, muito bom mesmo. Hermano, nossa, estou vendo uma delícia estar aqui. Então, vamos lá. E aproveitando, é do lugar de Simô mesmo, que eu gostaria de estar falando. Eu vou até pedir para desligarem, né, os microfones. Então, é do lugar de Simô que eu gostaria de estar falando, e especialmente a gente está discutindo dentro do âmbito da família Kung Fu, né, trabalhar esse Ying, esse olhar, essa perspectiva Ying dentro das artes marciais e do Kung Fu, porque ela é muito ampla, né, ela é bem ampla mesmo, e assim, como a gente entende que dentro as artes marciais, elas podem também se expandirem, e essa é a ideia, para que a gente estenda isso para a conduta, a gente leve isso para que a gente tenha um desenvolvimento humano, né, e é daqui que eu parto, né, eu não vou falar de arte marcial, né, eu vou falar sobre o equilíbrio desses valores que envolvem as artes marciais, né, e que envolvem nós como seres humanos, e falar da importância dessa parceria, eu como Simô, né, representando o complemento mais Yin, né, dessa relação com o Sifu, ou com o mestre, né, de uma família Kung Fu. Então, é desse lugar, e eu me coloco à disposição também para as perguntas, para a gente explorar pelo lado de vocês também, principalmente. Eu vou começar aqui com um tema que eu gosto muito e que eu acho muito importante, mas, por favor, sintam-se à vontade para as perguntas e para a gente poder dirigir essa ideia mais para a vida, né, para a aplicação prática disso. Bom, eu acho que vale a pena a gente contextualizar e a gente só determinar um pouco o que é essa história da energia Yin, né, a gente falando aqui dessa relação de complementariedade, né, entre o Yin e o Yang, né, esse símbolo, essa filosofia, esses valores que são complementares, né, e que estão tão presentes nas artes marciais, e são tão necessárias, né. Tem uma relação muito grande também com essa ideia de guerra e paz, né, e aqui eu gosto muito de trazer para a perspectiva, de tirar um pouco os julgamentos morais, e a gente trabalhar a guerra e paz como fazendo parte da vida humana, né, uma coisa que eu e o grão-mestre Léo Imamura falamos sempre, aliás, a gente já fez muitas palestras juntas com esse tema de guerra e paz, e uma das coisas que sempre choca quando a gente fala é essa ideia de que nem toda guerra é ruim e nem toda paz é boa, né? E é nesse ponto de partida que eu quero trazer. Por quê? Porque se a gente está falando de Yin e Yang, a gente tem que entender que os dois têm valores iguais, têm o mesmo peso e a mesma importância. Numa relação de Sifu e Simô, né, um valor simbólico, né, mas normalmente, se o Sifu ou a Sifu, né, pode muito bem estar no papel de uma mulher. Se
esse Sifu ou essa Sifu, eles estão representando a força, os valores Yang, a Simou, né, ou o parceiro, que pode também, né, ser o esposo, o marido, o companheiro, enfim, que estão representando esse papel de complemento, ele vai estar trazendo essa energia Yin, né, para dentro da família Kung Fu. E eu gosto muito de lembrá-los, e depois o Rodrigo, o Edson, né, Ricardo, Hatz, Hermano, que são nossos alunos, são nossos discípulos, podem contribuir com experiências pessoais. Normalmente, né, o papel da Simô, ele está mais relacionado com essa energia mais Yin, para contrapor e para equilibrar a energia do Sifu, né? E eu gosto de falar que, assim, que um dos papéis que eu vejo, que eu gosto de cumprir dentro da família, Kung Fu, é criar um ambiente seguro para favorecer a energia Yin dos alunos, né, e para estimular. E o que é essa energia Yin? Né? O que eu entendo como energia Yin? Sim, a gente pode até falar dos momentos de paz, né, se nós estamos dentro de uma família, da família Kung Fu, dentro das artes marciais, trabalhando a questão das artes da guerra, né, esse foco, se ele estiver no foco de uma arte marcial, voltado mais para essa energia Yang, a Simone, ela vai procurar trazer um complemento, então criar um ambiente seguro para que esse guerreiro, para que esse artista marcial possa trazer à tona a sua energia Yin e junto com ela a sua vulnerabilidade, né? Porque se a gente vê a energia Yang como a força, o que movimenta, o que explode, né, o que vai para adiante, a energia Yin ela vai te trazer o contrário, ela vai fazer você se recolher, ela vai fazer você interiorizar, ela vai fazer você relaxar, né, ela vai fazer você prestar atenção mais no que está dentro, não tanto no que está fora. E um dos papéis da Simone é criar essa ambiência objetiva e subjetiva para que possa acontecer esse estado mais vulnerável, porque muitas vezes os guerreiros e os artistas marciais acham que trazer à tona esse lado Yin vai significar vulnerabilidade e fraqueza. E não, ele é importantíssimo para te deixar um ser humano mais completo, né? mais estável, com as duas forças atuantes e elas se equilibrando. E uma das coisas que eu gostaria de trazer para cá é a necessidade da gente ter esse tempo livre criativo. Aqui eu trouxe um dos exemplos, né, por conta do tempo, é um dos temas que a gente vai explorar hoje, né, mas eu imagino que a gente vai poder conversar outras vezes e trazendo outros temas, outros valores, né, outras virtudes, outras qualidades mas eu trouxe aqui hoje para conversar com vocês a questão da importância do tempo livre, né, da pausa, do relaxar, né, do momento de estar mais quieto, o momento de estar mais introspectivo. E tem um conceito aqui que eu acho muito importante, que eu até trago da Paula Quintão, que é uma mentora minha, uma das minhas mentoras, e ela me ajudou a diferenciar a importância do abastecer dentro do descansar. Porque muitas vezes a gente acha assim, ou a gente está em guerra, né, ou a gente está em luta, ou a gente está em movimento, a gente está em ação, subindo pelas paredes, matando um leão por dia, ou a gente está dormindo desmaiado em coma, né, porque é o jeito que a gente chega em casa à noite. Só que esse descansar, esse desmaiar de cansaço, de exaustão, não te abastece, isso não tem o papel de te abastecer. Então, existe o agir, o movimentar, o ir para adiante, né, com essa energia Yang. Tem a pausa, que é parar tudo. A gente vê, né, a importância até na respiração da pausa, né, a gente inspira,
depois a gente pausa e depois a gente expira, né? Ninguém aguenta ficar respirando sem essa pausa, né? A gente precisa dessa pausa entre uma coisa e outra. A pausa seria o descansar, né? É a hora de dormir, de desligar, é a hora de ficar na caixinha do nada. Essa é a pausa, esse é o descansar. Mas tem um contraponto do agir, do ir para frente, do lutar e do guerrear, que é você se abastecer, que tem muito a ver com essa energia yin. Que é, o que é esse abastecer? É você interiorizar e você usar o seu tempo livre criativo, o seu tempo livre, e eu gosto de trazer o criativo, porque o criativo te ajuda, te mantém focado nesse abastecimento, né? Porque se você se desconecta totalmente, aí você entra lá no sono, você entra na pausa, você se desconecta, você se desliga e você não abastece. O abastecer, ele tem a ver com você fazer alguma coisa que te alimenta, alguma coisa que te dá prazer, e é consciente, ele precisa da sua atenção, ele precisa da sua intenção. Então, por isso que eu gosto desse termo de tempo livre criativo, que é uma das coisas que eu trabalho também, né, através da arte, através do colorir, e a gente também pode conversar sobre isso. Esse é uma das maneiras de você trabalhar o tempo livre criativo, mas o mais importante de tudo é, primeiro, você entender que isso é importante, né, esse momento de você se abastecer. Você dorme, sim, e você trabalha, sim, e é importante também que você se abasteça, né? Porque só dormir não te abastece. Então, aí entra a questão da criatividade, aí entra a questão de você alimentar valores, até a questão da cultura. Pode ser através da arte, pode ser através da música, da contemplação, pode ser através, enfim, do que te traz um prazer de alma, né? Aquela alegria, aquele desafio de te manter focado, entretido, né? Enfim, esse é um dos valores yin, né? Esse é um deles, que é essa importância do abastecer, e muitas vezes a gente pode achar que não, né? Isso aí não tenho tempo para descansar, onde já se viu, né? Eu não, que é isso, eu tenho que trabalhar 24 horas por dia, dormir é para os fracos, sabe? E não é assim, né? O que acontece hoje é que a gente vive na era do cansaço, né? A gente está na sociedade do cansaço, né? Por causa desse desempenho absurdo, que a gente tem que desempenhar, tem que mostrar, tem que produzir. Você se exaure e, de repente, você está num burnout ou num estresse, em síndrome do pânico, você usou a sua bateria e a energia até o talo, e é muito mais difícil depois você recuperar essa energia, né? Então, por isso que, você vê, a gente cuida tanto dos nossos aparelhos celulares e computadores, né? Tá acabando a bateria, a gente sai correndo e vai lá e pluga na energia, nossa senhora, porque a gente entra em pânico de pensar que aquilo vai ficar sem bateria, e a gente não faz com a gente, né? A gente não se abastece. A gente fica trabalhando com 3% de bateria, né, de energia, e aquela sensação de cansaço, aquela sensação que você não consegue produzir, aquela angústia de que quanto mais você faz, menos você produz, e assim a nossa vida vai fluindo, né? Então, bom, essa seria uma introdução, mas agora eu quero ouvir vocês. O que vocês acham disso? Para onde a gente vai daqui? O que vocês sugerem? Amor, antes disso, eu vou só fazer menção a algumas pessoas que estão interagindo aqui pelo YouTube, né? Tem o Anderson Rodrigo, ele é membro do canal Kung Fu Life, ele manda boa noite. Tem o Marcos Davi, ele fala boa noite, Simô, daqui da Califórnia. Olha, Tem que também bacana. o treinador Tactical Trainer, que ele também é membro do canal Kung Fu Life, ele fala o seguinte, Simô: a excelência de Simô é imbatível. Grande abraço. Obrigada, que bom. E também tem aqui o Júnior Melgaço, da Boa Noite de Belo Horizonte. Que Bom, bacana. depois tem várias mensagens de boa noite, depois eu volto a elas. E, Simão, acho que você introduziu um pouco aqui sobre o complementar da energia Yin. E também eu acho que poderia falar um pouquinho mais disso e um pouco mais profundo na questão
da importância da criatividade nesse processo. Eu sei que são dois tópicos diferentes, mas seria interessante aprofundar nisso um pouquinho mais. Foi a demanda que a gente teve aqui. Tá ótimo, vamos lá. Então, falando um pouquinho mais dessa complementariedade, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que, eu acho que eu já falei isso, né? Mas eu vou repetir. Muitas vezes, quando a gente fala, às vezes, de complementos, a gente tem uma tendência a valorizar um em detrimento ao outro, né? Então, a gente fala de branco e preto, né? De claro, de luz e de escuro. E aí, a gente tem essa tendência de achar, não, o legal é estar na luz, né? É super legal a luz, e o negro é das sombras, né? Vamos deixar ela lá, escondidinha, não serve para nada, né? E eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa começar a entender. Primeiro, né? Se não fosse o escuro, a gente nunca ia enxergar a luz, né? Se não fosse o frio, a gente nunca ia sentir o calor e vice-versa. Se não fosse a dor, a gente não ia saber o que é prazer e vice-versa. Então, se não fosse o movimento, a gente nunca ia entender o que é estar parado, né, e vice-versa. Então, a primeira coisa é a gente conseguir enxergar as polaridades como muito importantes, e que elas vão se alternando na medida em que a gente vai buscar o equilíbrio, né, a nossa própria marcha, né, quando a gente caminha, ela é uma alternância de equilíbrio e desequilíbrio, de equilíbrio e desequilíbrio. Se não fosse o desequilibrar, a energia de ir para frente, né, a gente não ia sair do lugar. Mas se a gente só vai para frente e não tem o reequilíbrio, não tem a estabilidade, não tem aquela pequena pausa em que a gente está com os dois pés no chão, a gente estaria com a cara no chão e a gente não conseguiria ir para lugar nenhum. Então, o tempo todo, a gente precisa estar equilibrando essas polaridades, né? O tempo todo, são perspectivas. Então, eu gosto, isso se aplica a tudo, né? Tanto a você individualmente, quanto a você enquanto dentro de relacionamentos, né? E eu gosto de trazer a questão do Sifu e da Simone, né? Como imagens de pai e mãe, né? O que acontece? Muitas vezes tem algumas famílias Kung Fu que só tem o Sifu, né? Que só tem a imagem do Sifu. Porém, é muito importante perceber que esse Sifu, ele também está se alternando em papéis, ele também está, em alguns momentos, exercendo, né, e trazendo à tona a importância do olhar do Yin, valorizando o Yin, mesmo que ele seja só ele, mas existe essa alternância. Nem sempre essa alternância de Sifu e Simou também, o Yang está sempre no Sifu e no pai, e o Yin está sempre na Simou e na mãe. Não existe esse engessamento. Isso aí também é importante, né, perceber. Assim como a gente percebe dentro da nossa família, né, com pai e mãe, né, a gente pode perceber situações em que aquela mãe, quando está sozinha com a sua cria, ela vai enfrentar ladrão, ela vai matar a cobra, a vassourada, ela vai levantar um caminhão para tirar o filho de baixo. Que energia é essa, se não a Yang, né? E movida pelo amor materno, ou num corpo feminino que talvez nem tenha tanta força assim. De onde veio tudo isso, né? E muitas vezes aquele pai que, com a ausência da mãe, vai aninhar, vai alimentar, vai proteger, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção, né? Não engessar em gêneros, por favor, não engessar em gêneros, a gente não está falando de gêneros aqui, e muito menos de orientação sexual, porque isso tem essa conotação. Muitas vezes, uma pessoa que tem características muito femininas, se por acaso está num corpo masculino, pronto, já acha que a orientação sexual já começa a misturar tudo. Não, nada a ver, né? Todos nós temos Yin e Yang dentro de nós, independente do nosso gênero, independente da nossa orientação sexual, né? É uma qualidade divina, né, que nos torna ser humano, né?
E a outra pergunta, já esqueci, ó, já viajei. Era a questão da criatividade, Simão. Mas antes disso, eu vou só emendar aqui. A Inês Braconô, ela fala para a gente aqui, ó. Simô, querida, é possível ser saudável e criativo sem a pausa? Talvez possa ajudar aí com a questão da criatividade, Simô. Sim, eu acho a pausa, a gente precisa da pausa, não tem jeito, né? Sair de um estado imediatamente ir para outro sem a transição, ela vai te exigir uma energia gigantesca para você virar essa chave, né? Então a pausa, ela sempre ajuda você a fazer essa transição, por menor que seja, né? Então, é a mesma coisa de você nunca conseguir dormir, por exemplo, né? De você nunca, ou experimenta na sua própria respiração, experimenta respirar sem dar pausa. Não dá, você não aguenta, não dá, é impossível, né? Ou dormir sem a pausa, né? Então, a pausa é importante. E é muito, muito interessante, porque muitas vezes a pausa, ela é tida como uma fraqueza, ela é tida como perda de tempo, ela é tida, sabe, essa história de trabalhar da meia-noite às 6, né, de trabalhar até tudo que tem, sem nenhuma pausa, isso tá bom, você aguenta, mas não é sustentável, né? Você vai queimar a sua energia muito rapidamente, né? A pausa do próprio corpo, né? A energia, a própria Inês sabe disso, ela trabalha com uma alimentação saudável, maravilhosa, crudívora, linda, e ela sabe, né? Imagina se você fica o tempo todo pondo alimento dentro de você, pondo alimento, por melhor que seja aquele alimento. Se você chega uma hora, não para, e não pausa, e deixa o corpo digerir e assimilar os nutrientes. Você até para a alimentação a gente precisa da pausa. Então, a pausa também é um momento onde que eu acredito que precede a criatividade. A criatividade, ela é um estado tão delicado, ela é um estado tão divino, assim, tão, como fala, tão importante, ela merece tanta atenção, que ela precisa dessa preparação para a gente mudar de chave. E aí, a pausa, ela te prepara para essa mudança de chave, do agir, do ir, do fazer, e de repente você pausa, você vai virando a chave, e na hora de criar, é a hora que você para, é a hora que você presta atenção em tudo, é a hora que você ouve o que você não estava ouvindo. Então, a criatividade é um lugar de mudança de chave, que está acessível a qualquer um de nós, né? A criatividade não tem só a ver com o criar para fora, o criar, sabe, as pessoas veem a sua criação maravilhosa, a gente tem muito essa ideia, né, de que criar é o mostrar, né, a minha obra de arte maravilhosa, e expor, e eu criei, e olha só a minha criação. Não, muitas vezes a criação, ela é interna. Muitas vezes você está criando dentro de você. Nada fora está acontecendo, mas dentro você está evoluindo, você está crescendo lá dentro, você está olhando para lugares que você nunca tinha olhado antes, né? E você está fazendo novas conexões, isso tudo sem mover um músculo. Então, fora de você, parece que nada está acontecendo. Isso também é criatividade. Muitas vezes a criatividade começa aqui dentro, e a expressão da criatividade é o que vai para fora. Mas o criar, ele começa lá dentro. E eu acredito muito na importância dessa pausa, para a gente mudar de chave, né? Eu vou... Estão chegando algumas perguntas aqui, eu vou ler aqui, ó. Lincoln Yamato, ele dá boa noite para a gente. E tem duas pessoas com a mão levantada, Simão, que estão na nossa sala exclusiva do Zoom. E eu vou passar a palavra ao Ricardo Leite Sensei, depois eu volto para Simão. Tá ótimo. Boa noite, Simão, mais uma vez. Boa noite quem chegou agora também. É complexo o que eu estou pensando, Simão. Não sei se eu vou conseguir sintetizar aqui.
porque também é um raciocínio que eu também estou elaborando, então ele também não está claro para expressá-lo. Mas a vida, basicamente, como a gente conhece, mesmo vegetal, animal e dentro do animal humano, ela tem uma regência básica que é a da reprodução e da alimentação, que são os motores que impedem, como a Simão acabou de falar, você não consegue ficar dormindo porque o seu corpo vai falar para você comer ou reproduzir. Em qualquer língua que seja, né, seja vegetal, seja animal, sexuada, assexuada, seja o que for, esses motivadores de reprodução e alimentação são motivadores, mobilizadores da vida, como a gente conhece. E a humanidade se distingue aí, como se Mo falou, de conseguir superar ou administrar o que chamam de, nesse nível de instinto, e alcançar, inclusive, o que chamam de intuição, para fazer uma distinção em relação àquilo que a Simone colocou agora, que um animal em silêncio também tem instinto de preservação. É diferente do que a Simone colocou como a intuição de outros elementos que não são só a sobrevivência. Característica alta onde a gente conhece humano. Tem aí a questão de ser humano, que essa aí eu estava até falando com o Sifu, com o mestre de Arola esses dias, a questão de ser humano aí tá vinculado, atrelado a uma moral social. A gente depende da sociedade e para superar essas mobilizações instintivas, a gente depende de uma né, Thomas Hobbes fala, né, um contrato social, né? Você ter uma condição social que vai entrar em conflitos entre grupos, mas cada grupo, no mínimo, tem que ter o seu contrato social ali para conseguir dar. E isso já é uma questão humana, uma questão que você acorda racionalmente, intelectualmente, culturalmente. E já começa a distinguir bastante aí do que seria a vida comum, selvagem, animal, mesmo vegetal. Eu lembro aqui que tem, acho que é Domênico Massi, né, que fala do ócio útil, né, que isso na sociedade comum, né. Tem também aquele Yuval Harari, que é aquele cientista de TI, né, que escreveu sobre a história da humanidade, ficou bastante famoso o livro dele. E ele é muito, assim, eu esqueci o nome técnico, mas assim, pessimista quanto à humanidade, né. Diz que a humanidade vem comendo os animais e extinguindo espécies há muito tempo, né? E encaminhamos para uma situação mais perversa ainda do que nos tempos primitivos, onde realmente, no início da humanidade, a gente comia os animais, né? Hoje a gente mata para comer por prazer e tortura para chegar a comida no prato. Então tem uma perversão nisso aí, não é só alimentar. Não é só mais um elemento da natureza, existe uma perversidade também aí. E esse cara, ele fala muito da influência, esse Harari fala muito da influência da tecnologia, da mídia. Ele fala assim, eu fico um mês sem celular. Ele é completamente cientista da área. Eu fico um mês sozinho, sem celular. Esses dias acabou a energia elétrica aqui em casa e eu me lembrei disso, porque, assim, como a Simone falou, o silêncio te traz de volta de estímulos que você está tão acostumado e que acha normal. Então eu gosto de ficar no escuro, eu gosto de ficar sem som, sem música, sem nada, porque isso me traz de volta à humanidade, que eu não faço a menor ideia do que é que seja isso, mas pelo menos eu entro em contato com esse ente humano. E o que é esse ente humano é uma questão que eu coloco para Simone. Como a gente entende o que é esse ente humano diante desse contexto todo? Que a gente tem, tanto da natureza própria, que é dinâmica, como da natureza humana, que ela é dinâmica também. Desculpe me prolongar, porque eu também estou confuso a respeito. Que lindo, Ricardo, que não, nem dá vontade de mexer muito aí, que tá tão bonito isso tudo que você falou, tá ótimo, eu vou dar só um toquezinho, porque eu concordo com tudo que você falou, é isso mesmo, e eu acho que
aí tá e pousa, né, o valor do Yin, né? Sabe uma imagem que eu gosto muito, 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 sempre me toca o coração quando eu vejo aquelas imagens quando existe, você parte de uma cena comum aqui, de uma pessoa, de um ser humano, e aí, de repente, um drone super mega, extra, sei lá o quê, começa a ir, e aí começa a ver a Terra, começa a ver as galáxias, aí você vai naquela imensidão, você fala, meu Deus do céu, onde acaba isso? Aí, de repente, esse mesmo drone, essa mesma imagem começa a entrar, aí ela volta no ser humano, e aí ela começa a entrar, e é muito louco, porque a mesma altura que ela foi para cima, ela foi para dentro. E aí você começa a entrar no micro, e você fala, uau, eu tenho um universo aqui dentro, né? E olha só, se a gente, e é bem isso, né? Se a gente está na luz e na expansão, se a gente considerar isso é o lado yang, quando a gente mergulha no escuro, né, na quietude, no interior, a gente vai de encontro a essa energia yin. Ela favorece a esse mergulho e a você ver outras camadas suas do ser humano, né? Então, a gente poderia até, sei lá, imaginar que essa sociedade, ou o ego, a maneira como você se coloca no mundo, em sociedade, é uma maneira mais yang, né? É uma energia mais yang, mas quando você começa a mergulhar e começa a ir para dentro, por detrás do ego, né? Lá a nível inconsciente, e você começa a ouvir você, que é você ainda é você, né? Você não é só o que você vê no espelho, né? Você não é o que as outras pessoas só falam de você. Você é o que está lá dentro. E aí é nessa hora que você pausa, que você apaga tudo, que você se fecha numa atividade, como eu defendo, né? O colorir, por exemplo, é uma maneira de mergulhar, né? É uma maneira de eu manter o meu ego distraído, né? Eu dou lá um monte de lápis de cor, de livro de colorir para ele, só que é impressionante, a gente faz um mergulho, né? Disso que eu falo nos meus cursos de meditação colorida, o flow, ele faz você ir lá dentro, e entrar em contato com essas outras camadas de ser humano, que muitas vezes estão no silêncio, estão no recolhimento, mas não estão na solidão, né? Não estão na tristeza, não estão no abandono. Elas estão lá, acolhidas, né? Vivas, né? Cheias de tanta sabedoria, e a gente não ouve a nossa própria sabedoria porque a gente não para escutar, né? Porque a gente está muito preocupado com o mundo lá fora, com a luz, né? Com a ideia de que a gente tem que estar sempre movimentando, sempre guerreando, matando 1 leão por dia, meu Deus, e tem, certo, né, a gente tem que se alimentar, tem que se reproduzir, né, tem uma série de necessidades, mas na mesma medida, você tem que mergulhar, você tem que crescer para dentro, você tem que se fortalecer, você tem que ter prazer, para que tudo isso faça sentido, né, é isso, Ricardo, que eu tenho, mas é uma pequena contribuição para o que você trouxe aqui, muito bom, obrigada. Simão, eu vou voltar aqui para o boa noite das pessoas e para algumas perguntas feitas pelo YouTube. O então, Tiago também, né? Tá com a... O Tiago Paternoso está com a mão levantada também. Faz um tempo, está com cãibra na mão, né, Tiago? Já. Bom, tem aqui a Simão Patrícia, ela fala, que linda. além de estar na nossa sala do Zoom... Simão, queridíssima. Uhum. Ela manda aqui, ó. E eu entendi que e a questão do ócio criativo. Eu vou deixar essa no ar para Simão responder quando for apropriado. Tá. E tenho aqui o Matemática Tradiversal, manda oi também. E a Inês faz uma complementação perguntando: a criatividade surge na pausa? Então, são esses comentários por enquanto, Simão. Depois eu passo ao Tiago. Tá. É rápido. Sim, o ócio criativo e tempo livre criativo são basicamente as mesmas coisas, né? O ócio, eu acho que ele tem uma conotação, ele acabou pegando uma conotação, muitas vezes, que a gente liga com... tá ocioso, não tá fazendo nada, né? Tem até aquela coisa da mente ociosa...
oficina do diabo, não sei, tem alguma coisa assim, não tem? Então, mas não é isso, né? No português, infelizmente, se fez essa conotação, mas, na verdade, ócio é um tempo livre, é o tempo em que você não está trabalhando, né? É o oposto do trabalhar, né? Que não significa que você está vagabundeando, não tem nada a ver com isso. Então, tempo livre e ócio, tempo livre criativo, ócio criativo, é a mesma coisa, Paty. E com relação, Inês, a pausa, é engraçado, eu vejo a pausa como uma coisa não estanque, né? A pausa, ela é até difícil saber quando é que está pausado. Então, eu acho que sim, existe, a criatividade, ela nasce da pausa, né? Ela nasce dentro da pausa, a partir da pausa, mas ela não se prende só a isso, mas depois, se ela quiser contribuir, talvez ela possa também contribuir com a visão dela, né? Como artista que ela também pode falar, e muito criativa, né? Depois, se ela quiser trazer a contribuição dela, a perspectiva dela, também vai ser bacana. Simô, e, na verdade, eu cometi um gafe. A Simô Patrícia está aqui na nossa sala do Zoom, e quando, né, as pessoas estão fazendo pergunta na sala do Zoom, a gente abre a palavra para elas. Tem alguma colocação que não foi feita? Boa noite a todos. O que eu coloquei é se a questão do ócio criativo é aquela mesma questão do tempo de ligação entre uma atividade e outra, se seria a mesma coisa desse ócio criativo. Ou se é uma... Eu sei que a conotação do ócio em português é ruim, né? Mas a ideia original, se Ótimo. É a mesma, do tempo de ligação entre duas atividades que você estava falando e o ócio criativo, se a ideia é a mesma. Isso, muito bom você falar sobre isso. Vamos diferenciar, então. Existe a pausa, que é parar e é não fazer nada. Não é o ócio criativo e nem o tempo livre criativo, né? A pausa é pausa. Pausar mesmo. Pausa, paro, não faço nada, observo. Nessa hora existe um relaxamento, a gente pode considerar o sono, né, como uma pausa, a gente pode considerar, talvez, você ficar o dia inteiro olhando para o nada como uma pausa, né, como um descanso. Às vezes a gente precisa, né, a gente está num estado tão calamitoso que a gente não consegue nem assistir um filme, né? Ou então a gente só liga a televisão lá na frente, né? Os homens adoram fazer isso, né? Eu falo que é a caixinha do nada. A mulher é mais difícil fazer isso, ela não consegue muito. Mas homem adora, né? Fica na caixinha do nada, e é do nada mesmo, né? Normalmente a gente chega lá e, você não quer tomar um suquinho? Não quer assistir um filminho? Olha para esse quadro, olha essa almofada fofinha aqui. Eles odeiam que a gente fica trazendo coisa para a caixinha do nada deles, né? Então, a pausa é a pausa mesmo, né? Que antecede. E existe aquele momento também que eu acho que a gente pode confundir. Muito bom, Paty, você trazer isso, porque existe um pouco essa confusão também entre o descansar e o abastecer. Eu considero o ócio criativo, o tempo livre criativo, essa parte do criar, né, da criatividade, como esse momento de abastecer. É um momento em que você alimenta a sua alma, por conta de alguma atividade, por conta de você ter uma intenção, de você ter uma atenção em alguma coisa. O descanso, ou um passatempo, por exemplo, é outra coisa. Você ter um passatempo, que você simplesmente está lá na sala de espera, e você está morrendo de tédio, né? E você faz qualquer coisa, sem atenção, sem intenção, você está lá só vendo o tempo passar, né? Isso não tem nada a ver com tempo livre criativo. Isso é um passatempo. Então, é bom a gente diferenciar também. Passatempo é quando você não quer se envolver, você não tem intenção nenhuma, você só precisa fazer com que aquele tempo, né? Aquele tempo vá embora, né? Tempo livre criativo é muito louco, porque, às vezes, você entra num tempo vertical. Você, às vezes, tem 5 minutos, você tem 10 minutos, e se você se dedica a alguma atividade que
envolve a criação, você entra num outro tempo que ele fica vertical, ele é tão profundo, ele vai tão longe para cima e vai tão longe para baixo, que a impressão que dá é que ele não caminhou dentro do tempo. É mais ou menos assim, olha, para ter uma ideia como essa história do tempo ela é elástica, né? Às vezes a gente entra, né? Não sei se acontece com vocês, comigo acontece muito e eu odeio quando acontece isso. Eu vou entrar 10 minutos no Instagram, eu vou ficar 5 minutos no Facebook e só. Você é sugado por um buraco negro, eu não sei o que acontece. Quando você viu, já é madrugada, você ficou, sei lá, 2 horas lá, morrendo de raiva. Eu não considero isso tempo livre criativo, né? Eu saio com muita raiva. E quando você sai mal, você não se abasteceu. Você pode ter ficado sem fazer nada durante 2 horas e você não se abasteceu de nada. Às vezes, você tem 10 minutos, você lê um livro, uma página de um livro, você lê uma poesia, você ouve uma música que, às vezes, tem 30 segundos, mas você mergulha tão fundo naquilo, parece que ficou uma eternidade lá dentro, né? É como sentir prazer, um orgasmo, por exemplo. É uma eternidade, você não consegue medir o tempo que você ficou lá dentro. Ou dor, né? A dor também, às vezes, elas são milissegundos que acontece e parece que você ficou horas e horas e horas refém daquela dor, né? Então, essa história, esse tempo ele é muito elástico, dependendo do quanto você aprofunda, né? Então, é bem interessante você ter trazido isso para eu justamente trazer. O tempo livre criativo, normalmente ele trabalha com um tempo de qualidade. Ele não tem muito a ver com esse tempo horizontal, né? Com esse tempo de horas, né? Não significa quanto mais tempo eu ficar, melhor. Não. Desde que ele seja muito bem intencionado, focado, trabalhado, 15 minutos tá bom, 20 minutos tá ótimo, 1 hora tá ótimo, você não precisa ficar, né, a vida inteira lá dentro, né? Então, mais ou menos isso, Paty, espero ter respondido. Simô, eu vou passar para... Simô, obrigada. Vou passar a palavra ao Tiago. Pois não, Tiago. Oi, boa noite, Cidade, boa noite, SPAC. Eu queria pegar o gancho um pouco na parte da sua fala, que eu achei muito bonita, a respeito e da necessidade de você estar produzindo o tempo todo, né? De você se ver, se eu não estou gerando receita, ou venda, ou arte, ou seja lá o que for, como você quantifica isso, né? Mas é porque você é vagabundo, porque você é preguiçoso ou desleixado. E é interessante como a gente se distancia do natural, né? O ambiente no qual nós estamos inseridos, o ambiente natural, né? Ele tem fases, né? Nós temos as estações do ano, onde ocorre uma expansão e um recolhimento natural, né? De todos os seres. A mangueira, ela não dá manga todo mês, né? E não é porque ela não está dando manga naquele momento que ela não está trabalhando, que ela não está agindo, né? A geração do fruto, faz parte da geração do fruto a não geração, né? Ela talvez seja até mais importante do que o momento da geração. E a gente perdeu essa conexão de alguma forma, né? Essa cobrança nossa, o natural é a cobrança pela produtividade e não o respeito do tempo e das nossas estações internas, né? Como se fosse. Que lindo, Thiago, é muito isso mesmo, que bacana que você trouxe essa história de seguir o ciclo e o tempo natural, né? Isso é muito bacana, isso é um valor muito interessante, eu acho que a gente vê nas estações do ano, nitidamente, os momentos yang, né, do verão e da primavera, e os momentos yin do outono e do inverno, né? Muito bacana você ter trazido isso, e principalmente você ter trazido, de novo, né, essa mania que a gente tem de valorizar o yang, né? Mania de valorizar a luz, né, o verão, o fruto,
Mas é exatamente isso. Se não houve uma florificação, né? O florescimento, onde vai ter a polinização, não vai ter fruto nenhum, né? Se essa semente do fruto não ir para a terra e no outono ela ser absorvida através das folhas que caíram e ela ir lá e germinar, não vai ter fruto nenhum, né? E assim vai. A gente precisa mesmo de todos esses momentos de seguir esse nosso fluxo natural, né? Esse tempo natural que ele está em ciclo com o Yin e com o Yang, né? Muito bacana você ter trazido isso, exatamente. Muito, muito boa contribuição, Thiago, obrigada. Simô, eu tenho aqui o Marcos Davi, eu vou ler a pergunta que ele nos faz. Ó, Simô, e quando só tenho o pai, que é o Sifu, e ainda não treino no estilo tradicional, então às vezes me sinto perdido, sem o guia, pois apesar de ter um ótimo Qigong, não vivo o que vocês chamam de vida Kung Fu. Eu li exatamente como ele colocou aqui, tá, Simô? Então, não sei se ficou claro o suficiente. Qual que é o nome dele? É o Marcos Davi. Tá. Marcos, a gente precisaria ter mais contexto, né? A gente precisaria conversar mais sobre essa necessidade que você sente, o que você observa. Eu vou pegar um pouquinho do que eu entendi, né, da sua pergunta, mas, de novo, eu queria que você e todos, né, aqui entendessem que, muitas vezes, a ausência de uma Simou ou de uma companheira, né, ou de um casal, não significa que essa relação de yin e de yang, de mãe e pai, não estejam numa pessoa só, né? Provavelmente vai estar. Então, quando se tem só a figura do Sifu, por exemplo, você pode ter certeza que, em alguns momentos, quando você perceber, por exemplo, que é um momento que ele para de falar, ó, agora vem cá, senta aqui, vamos conversar, quando ele te acolhe, quando ele te recebe, quando ele para, senta e te escuta, né? Nesse momento, é o lado yin dele, é o lado mãe, né, que está vindo à tona, né, que está te acolhendo, que está te recebendo. Quando é hora de ensinar a lutar, ensinar a técnica, chacoalhar, empurrar você, fazer você seguir, você está lá, você está vendo nitidamente, né, o lado, o aspecto yang, muitas vezes, que é a função do pai. Mas você pode perceber, muitas vezes, a própria atitude dele de acalmar, de conversar, de escutar, e de te acolher, de te fazer um elogio, de te alimentar com alguma coisa, né? De criar um ambiente seguro para que você possa trazer à tona as suas vulnerabilidades, abrir um espaço para que você pergunte. Então, isso tudo é a versão materna, né? É o lado mãe, que às vezes está dentro de um mestre só, né? Eu espero que seja isso que você tenha perguntado. Obrigado. Marcos, caso queira complementar alguma coisa, fica à vontade para colocar no chat e a gente transfere a pergunta aqui para Simô. Bom, Simô, a gente está entrando aí nos 10 minutos finais. Eu vou deixar para fazer a Simô fazer um fechamento, que nunca fecha, né? Mas pelo menos para o dia de hoje. E aí, caso tenha alguma pergunta nesses minutos finais, eu interfiro aqui. Tá bom. Eu acho que como você falou, nunca fecha, né? E a ideia é que nunca feche mesmo. Eu acho, o bacana eu acho que esse é um tema que eu gostaria muito que a gente continuasse conversando em outras oportunidades, né? Dessa história da complementariedade, principalmente para que a gente seja capaz de entender, né, a força e o poder, o valor que tem da gente olhar para as nossas qualidades e dar ouvido a elas, né, a intuição, a criatividade, né, o se recolher, o olhar para dentro, o olhar para onde ninguém está olhando, né, a hospitalidade, a gentileza, muitas vezes, que às vezes são que podem estar associadas a uma fraqueza, a uma vulnerabilidade. Não,
né? Ela é tão importante quanto a força, né? Como a resistência, enfim, ela é tão importante quanto, ela não é mais nem menos. E aí o meu convite é que todos nós, artistas marciais, né, a gente consiga olhar para os nossos valores, todo esse valor que a gente tem quando a gente olha para as nossas características e ouvi-las e dar espaço para que elas venham, né? E de novo, né? Quando que elas vêm à tona? Quando você para, quando você ouve, quando você relaxa, quando você presta atenção internamente, e aí você vai poder ouvir, dar vazão mais a essas características tão importantes e tão complementares que vão deixar você muito mais forte, muito mais completo como artista marcial, como ser humano, né? Como parceiro, como pai, mãe, como chefe, como educador, enfim, né? Todos esses papéis que têm a ver com o outro, né? Com a nossa contribuição para o mundo, tem a ver da gente estar o mais equilibrado possível, e a gente prestar atenção, né, nisso. Se a gente está valorizando o nosso lado, todos os nossos valores, né, que são muitas vezes tidos como não são muito valorizados, porque muitas vezes eles estão associados ao feminino e é muito mais difícil isso num homem, né, achar que é importante olhar para todas essas características femininas que, de novo, não tem nada a ver com gênero e nem com orientação sexual, tem a ver com atributos, com qualidades, né, com virtudes, né, que são do feminino. Todos nós temos o feminino e o masculino aqui dentro, né, e culturalmente a gente aprende a olhar muito mais para um em detrimento do outro. E aqui o convite, e aí a partir até da experiência Kung Fu, né, o convite aqui é a gente aprender a olhar guerra e paz, yin e yang, né, feminino, masculino, claro e escuro, né, dor e prazer, olhar com a mesma reverência, né, dando a mesma importância para as duas coisas, sem julgamento moral, né, perceber isso. Eu acho que seria isso, e convidar para as próximas. Simô, obrigado. Eu vi que o Ricardo Leite Sensei levantou a mão por um segundo, ainda é pertinente, nós temos tempo para intervenção. Se tem tempo, eu coloco, então, porque eu queria falar antes da Simô fechar. Porque, assim, eu gostei muito que a Simô falou várias coisas aí, que tem a questão do silêncio de sintonizar numa vibração, que não é... Eu gosto muito quando ela fala e concordo plenamente que diz que dormir não descansa. Passar o tempo é exatamente isso. O tempo passa e você não viveu. Né? Não tem nada a ver com ócio criativo, não tem nada a ver com, né, com a vivência. E, assim, com relação à guerra e paz, nós vivemos numa sociedade que é agressiva, extremamente agressiva. Então, não é que a gente tanto tem mania de atividade e produtividade. Nós somos bombardeados por essa mobilização para comprar, para consumir, para ficar insatisfeito com o que já tem, para poder... Nós somos bombardeados pela nossa sociedade, que a gente chamou de contrato social, está no contrato que nós vivemos na nossa sociedade. E é uma guerra. Isso, como a Simone falou, é importante, é o lado perverso da guerra, né? Quer dizer, precisamos mobilizar a população, a sociedade, a ser uma humanidade edificante, mas tem um lado perverso que não mobiliza nesse sentido. Assim como o lado perverso de ficar esperando o tempo passar é um aspecto perverso, um aspecto criativo, como a Simone falou, deixar... Aí eu trago elementos como o subconsciente e o supraconsciente, enquanto você está consciente, que podem ser construídos em silêncio e inspirados em elementos que não são os que nos bombardeiam para o consumo de comprar e essas coisas. Então, esse silêncio do ente humano que eu queria que esse trouxesse aí, em relação a essa guerra que a gente enfrenta, de ser mobilizado à insatisfação com o que já está bom demais.
Bom, Simão, eu tenho algumas mensagens também. A Simão quer completar alguma coisa ou eu posso ler? Não, pode seguir, pode seguir. Então, são aqui, ó. Eu tenho o Baiaçan Kung Fu, ele dá boa noite a todos. E o Marcos, ele retorna para a gente. Ele fala aqui: Simô, sua resposta ajudou muito. Desculpe se eu não me expliquei bem, é que fica difícil com o número de caracteres permitido pelo YouTube. Porém, sua resposta foi muito esclarecedora. Muito obrigado. Tenho aqui também a Inês coloca novamente: parabéns, Simô, tema super importante para a nossa vida, pensando muito em tudo isso. Hermano também participando, fala: excelente live, muito obrigado, Simô, pela sua explanação sobre o tema tão relevante. E tenho aqui também o Caio Esmeraldo, que fala: live muito boa, obrigado por tanta sabedoria e doçura. São esses, bom, com certeza vão ter mais, mas o nosso tempo chegou ao fim. Simô, quer colocar alguma coisa no final? Senão eu vou fazer o fechamento por aqui. Não, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Muito obrigada mesmo e espero revê-los em breve. Eu que agradeço, Simô, em nome do Instituto Moyato e também em nome do Edson e de todo o canal Kung Fu Life pela sua participação. Obrigado a todos os presentes aqui na nossa sala exclusiva do Zoom e todos que nos acompanharam pelo canal Kung Fu Life pelo YouTube. Ficamos por aqui e até a próxima quarta-feira. Um abraço, boa noite. Até. Boa noite, Simão. Boa Maravilhoso. noite. Obrigada, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Tô vendo a minha mãezinha aí, que bonitinha. Oi, mãe. Posso falar?